Opa, boa noite. Hoje, milagrosamente, começando aí, né? Na hora. Graças a Deus. E vamos dar uma guardadazinha para dar a hora. Ó, comecei até 5 minutos antes, um rapazinho. Pessoal, dá para ouvir bem aí? O áudio tá legal? Algum chiado, alguma coisa? Alguma interferência? Deem um retorno aí, por favor. Fala, Rafa. Boa noite. Tá bom? Beleza. Valeu. Isaac, bem-vindo. Faltam ainda alguns minutinhos, 2 minutos ou 3. Vai ser um milagre total hoje se a gente conseguir terminar às 8. Olha aí, vai ser massa. Começar 5 minutos antes e terminar às 8, caramba. Aí é... Anderson, bem-vindo. Vaniael também. Dayana. Vamos chegando. Alguma pergunta, alguma dúvida aí, já pra gente ir começando a aquecer os tambores? Podem fazer, podem ficar à vontade. Hoje Dão me mandou uma foto do grupo de jovens, do NECAS. Dão, claro, era mais magro, mas Dão conseguiu aí superar e ser mais magro do que ele é. Não sei como é que ele se sustentava em pé. Fala, Dão. Boa noite. Tá vendo aí, ó? Ia falar por trás, mas como você chegou, então cessou a conversa. Morreu o assunto. Era sobre o quanto você era um rapaz vistoso quando era mais novo. O sol tá chegando aí. Tem até cabelo, disposição, essas coisas. Eu sei que você quer dizer que eu continuo, eu tô mais bonito hoje do que antes, mas beleza. Boa noite, Carlos. Bem-vindo aí. Tem o cabelo... Rapaz, aqui eu raspo, rapaz. Ficou o cabelo curtinho. Não posso ter o cabelo grande, entendeu? Se eu deixasse crescer, minha franja fazia um rastro de paradrão. Boa noite, Ferreira. Bom, pessoal, já deu a hora aqui, pelo menos no meu relógio. Espero que no relógio espiritual também. E quero dar boa noite a todos. A nossa reunião de sexta-feira, nossa palestra de sexta-feira. Sejam todos muito bem-vindos aí, obrigado pela presença de todos. E vamos, nesse momento, pedir as bênçãos de nosso Senhor Jesus, pedir as inspirações dos bons espíritos, em especial do nosso mestre codificador, nosso irmão Allan Kardec, que nós possamos, na noite de hoje, planar, entender, compreender e principalmente que possamos aplicar aquilo que aqui iremos estudar.
Obrigado, Senhor, por esta oportunidade maravilhosa. Amém. Bem, meninos, estamos aqui mais um dia para poder, e como eu já havia falado, que não tem chegado ainda, estamos na hora certa. Rapaz, que chega a dar uma emoção. Na hora certa, e se Deus quiser, iremos terminar na hora certa. Aí, ó, já para ir apagando aí um pouquinho dos nossos pecados tenebrosos do horário aí, né? Foi um estágio que eu fiz em Londres aí, os londrinos são muito padrão na hora, então consegui aí me adaptar, beleza? Botei ali uns 4 despertadores aí, lembrando, e deu certo. Cada pessoa da casa, um despertador diferente. Bom, pessoal, o tema de hoje, né, que vai falar sobre obedecer a Deus, né, como um caminho, na verdade, o único caminho para a gente poder ser feliz, eu o escolhi, na verdade, porque a nossa geração, né, pelo menos a geração que nós estamos vivendo, ela tem um grande problema. Na verdade, todas as gerações sempre tiveram problemas, dependendo da idade, com a questão da obediência, a obediência às leis, às normas, aos mandamentos. Sempre houve esse problema, assim, uma tensão, né, entre as leis e as pessoas, né? Nós estamos sempre tentados aí, tensionados, puxados para desobedecer as leis. Mas a desobediência das leis na história da humanidade sempre foi algo considerado problemático, tá? Considerado problemático. Não era louvado, né? O próprio Cristo, né, que foi acusado várias vezes de desobedecer à lei, né? Ele procurou ser um cumpridor, né, um judeu padrão, um judeu que cumpria as leis da sua religião, das questões históricas e culturais que ele estava inserido, ele procurou cumprir, né, ele procurou fazer e, por exemplo, inclusive na condenação injusta, ele obedeceu à lei, né, ele não foi contra a lei. Então, Jesus, ele tem um sentido de que, ao mesmo tempo, ele vem trazer uma lei celestial maior do que aquela que ele estava vivendo, mas ao mesmo tempo, com o pé no chão, ele cumpria as leis que estavam ali estabelecidas. O que acontece hoje, né? Hoje nós achamos bonito, louvável, achamos algo maravilhoso alguém que é uma pessoa que descumpre as leis, né? Nós louvamos os descumpridores, nós louvamos os desobedientes, né? Aí isso vai desde a criação, né? Vai desde da criança que a mãe defende 1000 vezes que a criança é apenas uma expressão da criancice, da infantilidade. Ela está desobedecendo ao pai, porque é um menino muito ativo, muito esperto, e a gente vai tratar um pouquinho também dessa questão aí dos motivos da desobediência. Mas o fato é que, se você pega um jovem hoje, né, o jovem sempre teve esse ímpeto de um certo conflito com a geração em que ele foi criado e a nova geração que ele vai estabelecer. Isso aí é uma coisa natural. Mas que essa desobediência, essa inadaptação à condição humana que esse jovem vai viver, ele está vivendo até os 60 anos. Antigamente a juventude ela ia até os 20 anos, 25 anos ali. O jovem ele já estava pagando boleto, ele já estava envolvido na vida social produtiva, né? Sei lá, já estava casado, já tinha 3 filhos, né? Então ele tinha para sobreviver que estar adaptado ao sistema para poder sustentar a sua família, se sustentar. Hoje em dia o jovem 50 anos na cara, ele se acha jovem, se acha alguém que pode aí estar o tempo inteiro lutando contra um mal aí, e a gente vai ver que tipo de mal é esse, né? O mal da obediência, né? É uma coisa como se fosse algo louvável, esse eterno conflito, né, que a pessoa tem, e até um certo prazer, ele acha que tem um mérito em desobedecer às leis, tá? E é claro que a doutrina espírita, bem como o cristianismo, ele coloca como a obediência à lei de Deus como um dever. Em que sentido essa palavra dever ela é colocada? Que não tem como a gente escolher. Tá? A gente não tem como escolher seguir a lei de Deus. Nós temos que... E lembrem bem, qual o sentido que eu estou dizendo? Claro que você pode dizer, não vou seguir a lei de Deus e vou matar. Isso aí, mas eu estou dizendo que não tem como negociar que isto é uma desobediência à lei de Deus. Então, quer dizer, Deus, mas matar, vamos discutir aqui essa questão de matar? Aí a gente vai começar, não.
não tem negociação, as leis de Deus não são negociáveis, né? Elas não estão abertas ao diálogo sobre eu vou querer desobedecer essa lei, mas eu não quero que a consequência me chegue. Não tem como a gente dialogar. Vendo que a pessoa chega para um juiz, um assassino chega e diz: juiz, vamos discutir aí a questão da minha sentença, né? Não tem como o senhor transformar essa prisão de 20 anos em 1 ano, né? Só por quê? Porque eu não concordo muito, eu matei, mas... Não tem isso. Tem lá uma dosimetria, né? Tem lá uma relação claro, que o juiz, relativamente, analisando o caso, vai decidir. Só que, para nós, não. A gente tem essa dificuldade em perceber essa lei. Mas vamos entender aí que leis são essas, como é que essa lei, como é que essas normas, como é que esse conjunto de ordenamentos de Deus para nós, eles influenciam na nossa vida. Por que isso acontece? Então, para a gente entender isso e de que forma isso influencia na vida da gente, desculpa, nós temos que compreender a organização do universo. Então, o que acontece, né? Nós sabemos, somos espíritas, somos cristãos, somos teístas, acreditamos em Deus. E nós, dentro dessa nossa crença, o que é que nós temos? Nós temos Deus com algumas características. Então, Deus é o criador de todas as coisas, né? Isso não é novidade para ninguém. Deus criou o mundo material e o mundo espiritual. Nós estamos inseridos no mundo material, mas nós somos seres espirituais, então nós participamos desses dois mundos de alguma forma, do mundo espiritual sendo, né, e do mundo material vivendo nele. Tá? Então Deus criou todas as coisas. Mas Deus criou e deixou para lá? Não. Deus criou e sustenta todas as coisas. O que é que significa? Que Deus o tempo inteiro está agindo a sua providência, a sua misericórdia, sobre a sua natureza criada, sobre tudo que ele criou, para sustentar isso. Né? Existe uma teoria, né, que fala da sintonia fina do universo. Né? Então, por exemplo, se a Terra ela fosse próxima, mais próxima a alguns metros do Sol, a vida na Terra seria inviável, nós não existiríamos. Se fosse mais distante do Sol, a vida seria muito quente, seria muito frio, também seria inviável. Aí nós temos, por exemplo, tem o cinturão, tem um planeta, eu acho que é Júpiter, né, que suga para ele todos os meteoros que passam perto e criam ali meio que um cinturão de proteção para a Terra. Né? Então tem uma série de condições. Se o oceano fosse mais doce um pouquinho ou mais salgado, já não poderia ter vida na Terra, né? Porque não poderia produzir os plânctons e produzir o oxigênio. Blá, blá, blá. Então, Deus, ele não só criou, mas ele sustenta, ele alimenta, ele mantém a tudo que existe. Então imagine que, esse celular que eu estou aqui fazendo a live, de repente Deus cessasse qualquer de suas leis de agregação da matéria, o celular desaparecia. Né? Se Deus desaparecesse da nossa vida enquanto providência em relação aos nossos sofrimentos e às dores, a gente não suportaria um segundo sem assistência espiritual. Né? A gente cairia numa dor tão grande que a gente não suportaria. Então, Deus cria e Deus sustenta todas as coisas. Aonde? No amor. Né? Deus cria com amor e ele sustenta com este amor. Mas é só isso? Não. Deus ordenou o universo. Significa o quê? Que além da sustentação, né, manter as coisas ali, ele colocou cada coisa no seu lugar, bem organizadinho. Inclusive o ser humano. Nós somos seres humanos que estamos inseridos numa organização maior. Percebam, isso é muito importante. Né? Por quê? Porque nós não fomos jogados, nós estamos aqui de qualquer jeito, a gente não está solto, a criação não é solta. Tudo no universo, inclusive em relação aos espíritos, a quem está encarnado, desencarnado, tem uma organização. Eu sempre falo isso porque a gente pensa que o mundo espiritual, por exemplo, é o samba do Kardec doido, né? É todo mundo lá no mundo espiritual de qualquer jeito, é uma bagunça, é um batendo no outro. Não, o mundo espiritual ele é altamente ordenado. Ordenado significa com camadas de hierarquia que vão se organizando de acordo com a evolução espiritual. Tá? E a gente chega naquele princípio de que quem pode muito, um espírito superior, um espírito de luz pode muito, e o espírito inferior, desculpa, tem toda a sua condição limitada pela sua inferioridade. Eu sempre cito aqui um momento muito interessante no livro
há 2000 anos, né, que é o encontro de Emmanuel do Publio Lentulus com Jesus, né, que ali é um espírito de luz e um espírito sofredor, né, mas inferior. Mas espiritualmente é o quê? É o espírito mais puro que passou pela Terra e é um espírito muito devedor. Materialmente falando, é um senador romano que tinha mais poder do que qualquer pessoa que estivesse no hemisfério oriente ali, que estivesse no oriente, o Publio Lentulus, enquanto visitando ali, ou morando ali naquela região da Judéia, ele era, se fosse militar, a gente diria que ele é o mais antigo de todas as pessoas que estão ali. Politicamente falando, militarmente falando, ele é ali o máximo do máximo. Nem o governador da Judéia, nem o governador daquela... Não, ninguém era maior do que ele. Né? Mas quando ele chega... E Jesus era o quê? Era um carpinteiro, era uma pessoa que ficava por ali pregando, uma pessoa completamente sem relevância política e social para aquela sociedade. Mas quando Emmanuel, o Publio Lentulus, né, chega perto de Jesus, ele cai de joelhos. Né? O que é aquilo ali? Aquilo ali é a ordem universal. É o espírito com a moral elevadíssima que, por mais importante que seja politicamente, materialmente falando, ele é um espírito inferior, público, então ele cai de joelho pela moral de Jesus. O mundo espiritual da mesma forma, tudo é organizado, tudo tem um porquê. Por exemplo, você está sendo obsidiado por um espírito o cara é o mago negro, né, samurai da quinta treva, do sexto abismo, do oitavo brau. O cara é o cão chupando manga, ele é o tudo de ruim, né? Então, ele está lhe obsidiando. Meu filho, não interessa. Na hora que chegar um espírito superior perto dele, ele não tem força. Acabou-se. Não precisa, eu tenho que contratar aqui um mago, porque tem um mago preto, né, o mago escuro, o mago das trevas e o mago branco. Né? Aí o mago branco foi um mago negro que voltou-se para o bem e só ele pode desfazer. Não tem isso, pessoal. Isso é pura fantasia. Isso é tipo... a gente vai falar daqui a pouco Senhor dos Anéis, né? O cara leu isso aí e tentou colocar aí dentro do movimento espírita. Não existe uma coisa dessa. O que existe? O espírito inferior está ali, não interessa o grau de inferioridade que ele tem, de poder que ele tem no mundo espiritual, inferiormente falando. Chega o espírito superior e acabou-se. Então existe a criação divina, a sustentação divina e tem a ordenação divina. Tudo está organizado. Mas Deus organiza para quê? É uma pergunta importante. Para que Deus organizou, sustenta e criou? Deus organizou, sustenta e criou por amor e por nos amar. Não é um amor, aquele amor que, sei lá, o cara diz assim, o cara é um rei de um país, diz assim, eu amo todos os meus súditos. Não. Deus nos ama pessoalmente, a cada um em particular. E ele criou, inclusive, leis que nos ajudam a sermos felizes. Olha só que coisa impressionante. Deus, ele cria o universo, cria o mundo espiritual, cria o mundo material, cria leis, cria cada um de nós espíritos, né? E ele faz essas leis para tornar nós espíritos felizes. Tudo isso voltado para a gente ser feliz, tá? Então Deus faz todo esse arrudeio que eu fiz agora para poder proporcionar para a gente, permitir nos dar a condição de alcançar a felicidade. Tá? Então isso é o quê? Isso é amor puro, é essência de amor. É alguém que é o Senhor do todo o universo, que cuida pessoalmente, particularmente, enviando espírito de luz, enviando anjo da guarda, enviando revelações, enviando instruções. Tudo isso Deus faz para que a gente possa compreender essa lei, e compreendendo esta lei, ela se transforma em vida, ou seja, eu tenho que aplicar esta lei dele para mim, para poder ali seguir o meu caminho e ser feliz, tá? Então Deus criou tudo isso para a nossa felicidade. Isso é, eu repito, uma coisa incrível. Só que tem um detalhe que eu vou trazer para vocês. Nós não sabemos aproveitar isso, né? Mas de que forma a gente não sabe aproveitar isso? Qual é o problema aí, né? Qual a situação? Se tem toda essa maravilha aí, por que eu vivo nessa miséria espiritual, material, seja lá como for? Por que eu vivo nesta pobreza espiritual, nessa infelicidade, nessa angústia? Por que está acontecendo? Essa história, para nós, é simbolizada por Adão e Eva. Então, o que acontece lá na Gênesis, né? Na Gênesis, quando a cobra vai tentar Eva, ela fala o seguinte, a cobra diz assim,
Deus diz, não coma daquela árvore. É uma lei, é uma ordem, não é negociável. Não tem assim, ó, coma só o talo. Não, vou dar só uma dentadinha. Né? Não, vou só raspar aqui a maçã, né? Se fosse o caso, se for maçã. Não come. Ponto final, acabou, se não tem. Né? E aí a cobra diz uma coisa interessante. Né? Ela diz assim, não, que história, você pode comer. O que Deus quer é que você não coma para que você não saiba do bem e do mal. Tá? Então veja só, para que Eva pudesse ser induzida, convencida a comer, a primeira questão, Deus está mentindo. Tá? Então a cobra usa isso aí, né? Deus está mentindo. Então, para Eva comer aquilo, ela tem que levar em consideração, tirar uma credibilidade de Deus. Ela tira a credibilidade de Deus. Deus está mentindo. Então, se Deus está mentindo, eu posso comer aquela fruta ali e poder ser senhora, ter conhecimento do bem e do mal. O que significa isso? É dizer assim, meu filho, olha, eu não conheço a lei de Deus, mas eu sei, acho que todo mundo ouviu isso. Eu não conheço muito não, mas eu sei o que é melhor para mim. Olhe o que tem de engano nisso, vem desde Adão e Eva. Essa conversinha de que eu sei o que há de melhor para mim, eu sei o que é bom para mim ou não, eu julgo o que é bom para mim ou não e pronto, isso aí é Eva dizendo que Deus está mentindo e elevando-se a Deus. Ora, se existe uma lei e eu digo assim, não, a lei não é essa, a lei é a minha vontade, é o meu desejo. O meu desejo é a lei, tá? E aí o que acontece? Quando ela come, um outro episódio interessante é que quando ela come e Adão come também, a primeira vez que Deus encontra com eles, aí Adão, porque está fugindo, Adão, né? O que aconteceu? Não, senhor, eu comi o fruto, né? Aí ele diz assim, mas eu só comi porque Eva, aquela mulher que tu me deu, me induziu a comer. Outra característica. Quando a besteira está feita, né, o que a gente faz? A gente transfere a culpa. Então veja só que processo interessante. Deus fez um conjunto de leis para manter Adão e Eva na felicidade no paraíso. Eva e Adão, ficou ruim, né? Adão e Eva desconfiam de Deus, da autoridade de Deus, tentam se elevar a deuses que sabem decidir o que é melhor para eles e não obedecer a Deus. E quando a besteira está feita, que eles perdem essa felicidade, né? Eles perdem esse recurso, o que ele faz? Ele transfere a culpa. Adão transfere a culpa para Eva. Não, a culpa não é minha, a culpa é de Eva que veio para mim. Né? Então, aí se fosse perguntar, não, a culpa é da cobra, foi a cobra, não assume a responsabilidade. Então o que a gente faz nessa história? Voltando. Deus criou leis misericordiosas, maravilhosas para a nossa felicidade. São leis ali que não tem negociação. Tem que cumprir aquelas leis, tá? Só que a gente faz o quê? Eu derrubo estas leis, eu digo, não, essa lei não vale. Eu não gosto dessa lei. Né? Eu não gosto da lei, por exemplo, de ter que não falar da vida alheia. Não gosto dessa lei. Então o que é que eu faço? Se eu não gosto dessa lei, agora qual é a lei? Eu derrubei Deus, a lei de Deus, e agora eu elegi uma nova lei. Quem é a nova lei? Quem é o novo Deus? Eu. É a minha vontade, é o meu querer, é o meu desejo. Então o meu desejo passou a ser o Deus que cria leis para a minha própria felicidade. Agora me diga uma coisa, tem como isso dar certo? É claro que não tem. Quando eu retiro o poder universal e misericordioso e bondoso, que faz tudo por amor, para substituir pelo meu desejo, que é um desejo contaminado, vicioso, triste, podre e lixo, é óbvio que quando eu for obedecer a este Deus falso dos meus desejos, das minhas vontades, vai dar errado. É claro, não tem como dar certo. Não tem como dar certo. E aí o que acontece? Quando dá errado, a gente mete a cabeça na parede, o que acontece? Ai meu Deus, como o Senhor é mau para mim. Cadê a tua misericórdia comigo? Eu sou tão bonzinho. Aí começa aquela conversa. Então, ou seja, nós somos essa pessoa que está fazendo essas coisas. O tempo inteiro, a nossa vida, o retrato da nossa vida é esse. Não quero a lei de Deus, porque de alguma forma a lei de Deus ela vai atingir, por exemplo, o meu orgulho, a minha vaidade, o meu egoísmo, né? E aí eu escolho seguir os meus desejos, as minhas vontades. E aí a minha vontade vai dar errado, claro que vai dar errado, porque eu não enxergo o máximo, eu não enxergo o macro. A minha visão ela é muito pequena. Então vai dar errado, tá? Tá, mas deu errado, Tadeu. E aí, qual é
A solução para isso aí? A solução para isso aí está numa história que leiam um livro, né? Vejam um filme, quantas vezes que forem necessário, porque eu acho que do século XX é a maior história do século XX. Não porque é famosinha, tá? É uma história porque tem muitos símbolos e muitos símbolos morais maravilhosos. Tem muitas significações, que é o Senhor dos Anéis, tá? Ali os 3 volumes do Senhor dos Anéis. Na verdade, tudo que você puder ler de Tolkien, fique à vontade, né? Mas o filme também, não gosto de livro, são 1.500 páginas, 1.700 páginas, os 3 livros, não vou ver só o filme, mas tudo bem. Eu acho que todo mundo assistiu, o filme também, graças a Deus, é um espetáculo, tem muita diferença, peca muito por falta, como todo filme, baseado em um livro. Mas vejam só, vamos pegar aqui o exemplo de Frodo, né? Todo mundo conhece quem é Frodo. Frodo é um cara normal, simples, e aí Tolkien coloca Frodo pequeno, né? Gandalf, né, que é o mago, ele é enorme, Gandalf é grandão, né? Aí você tem os elfos que também são enormes, você tem os homens que são grandes, fortes, e aí você tem quem? Você tem Frodo. A quem é delegada a missão de destruir o Anel do Poder. A quem é delegada a missão? Ao menor. Aquele que, teoricamente, se alguém fosse analisar, seria o menos provável. Ninguém escolhe ele, né? Então, inclusive, quando Frodo tenta lá, né, na reunião da Sociedade do Anel, que quem vai levar o anel, Frodo, eles, eu não quero, claro que eu não quero, eu vim só trazer para uma ofenda. Vocês aqui, meu amigo, aqui tem homem, tem o mago aqui, tem todo mundo que podia levar, né? Tem os elfos, porque eu, né? Mas aí ninguém quer, todo mundo se acovarda, né? O próprio grande Deus me livre pegar nisso aí, não quer nem pegar, ele só pega, já tem um bocado de pensamento de besteira, né? E o que acontece? Frodo, ele se sacrifica, ele absorve a condição. O que é isso? Pegar aquela condição, eu vou cumprir essa missão, eu tenho que fazer isso, né? Porque a pergunta é, o que eu tenho a ver com esse anel? Eu não quero nem saber, não foi eu que fiz, não sou eu que tenho nada a ver com guerra, Hobbit não entra em guerra, eu sou fraco, eu sou pequeno, eu quero ali fumar meu cachimbo, tomar minha cerveja e viver a minha vida ali curtindo, né? O Hobbit essa a vida do Hobbit, uma coisa simples. Mas não, eu vou assumir isso, a circunstância, ele absorve. O que acontece na vida da gente? É muito parecido. Existem circunstâncias que nós somos inseridos, ninguém está dizendo que é culpa sua por você estar doente, ninguém está dizendo que é culpa sua por você estar desempregado absolutamente, ou ninguém está dizendo que a culpa é sua por você ter perdido seu parente, mas é a circunstância que você está. É ali que você está colocado. Então, a partir do que está colocado para você, o que você faz? Faz como Frodo. Abraça a missão, pega o anel e vai. Vai ser doloroso? Veja a saga do anel. É problema um atrás do outro. Né? Uma pessoa fraca que vai nos problemas olhando para frente, ele vai sempre ali. Eu não sei o que eu vou fazer, mas eu vou. Quando ele está fazendo isso, o que ele está dizendo? Olha, Deus, providência. Eu aceitei a minha circunstância, eu absorvi isso que tem, eu estou desempregado. O que eu faço? Né? Meu Deus, absorvi aqui. O que eu faço? Vou ficar choramingando no canto? Eu não consigo. Não dá para fazer isso. É ir para trabalho, ir para a luta. O Frodo vai para a luta. Né? Só que o que acontece? A providência envia, ali a Sociedade do Anel, no caso, né? Envia ali aqueles amigos todos, aquelas pessoas que vão lutar, vão dar a vida por ele. O que é isso? Na nossa vida é toda a providência divina nos ajudando. Seja através do mago, né? O que é o mago Gandalf lá, né? Significa ali uma providência extramaterial. Ele é uma providência que está acima, com a visão. É o que? Os espíritos com a gente, nos ajudando. Né? Você tem ali os elfos, né? Que tem o Legolas, que está o tempo inteiro ali ajudando ele. É o que? É também uma parte dessa providência. É uma providência um pouco mais guerreira. Nós temos Aragorn. O que é Aragorn? Aragorn é o rei, né? É alguém que tem aquela força de estar junto e lutar com você. É um amigo, às vezes, é uma pessoa que você conhece, que está ali lhe ajudando, que está lhe impulsionando para frente. Até chegar no último estágio, que é o quê? Eu não aguento mais. Se vocês viram no 3, Frodo sobe, né? E quando ele chega lá em cima, ele diz, Sam, eu não consigo. Sam, eu não consigo. Tá? E aí, quem é que, no final, estou dando spoiler aqui à vontade, porque não é possível que alguém... É possível, mas assim, né? Se não assistiu, me desculpe. Mas aí vem quem vê o Gollum, que é o inimigo, né? Que é o inimigo, e vai e arranca o dedo dele e cai, né? E cai lá no abismo e o anel é destruído.
Né? Ó, o que é Frodo lá em cima sem conseguir mais fazer nada lá na Montanha da Perdição, sem conseguir? É quando você chega no limite e diz, Deus, e agora, Deus? O que Deus faz? Ele envia até coisas que você nem imagina para te salvar. Tá? Termina a história ali? Não. Uma série de situações de providência, vem as águias e leva ele, né? E leva... Qual é o final de Frodo, né? Toda a história de Frodo? É praticamente um paraíso. Vejam o final do filme. O condado está maravilhoso, né? E ele vai viajar para um mundo muito melhor. Aquilo ali é tão espírita que parece que é um negócio, porque é o fim da nossa jornada, né? Quando ele chega no condado depois desse combate todo, não é a morte dele, não é o fim. Ele vai continuar vivendo ali vários anos de felicidade, de plenitude, né? E no final, que se poderia simbolizar a morte, ele é levado para um reino de felicidade. Então, o que é isso aí? Isso é o que eu quero dizer para vocês. Obedecer à lei de Deus é compreender. Ora, eu tenho um monte de circunstâncias que eu não entendo. Por mais que a doutrina espírita nos mostre por que nós sofremos, como Kardec diz lá no... Eu até anotei aqui no capítulo 5 do Céu e Inferno. Ele diz assim, ó, não há uma única imperfeição da alma que não traga consigo suas consequências lamentáveis, lastimáveis e inevitáveis. Não dá para evitar. E nenhuma única boa qualidade que não seja a fonte de um gozo. A soma das penas é assim proporcional à soma das imperfeições. Se você está sofrendo, é a soma das suas imperfeições. Como a dos gozos está na razão da soma das qualidades. Então, para que eu possa sair disso, eu tenho que buscar as qualidades. Mas veja só, eu não tenho condições de compreender por que eu estou passando por cada coisa na minha vida, mas eu tenho que compreender que, se eu estou passando, é porque Deus está usando a misericórdia comigo. Por mais que eu não compreenda, é misericórdia. Então o que eu tenho que fazer? Não é desobedecer a lei de Deus para fugir, é enfrentar, obedecendo a lei de Deus, a lei do amor, a lei da caridade, a lei da fraternidade, a lei da paciência, a lei do trabalho, né, a relação. Ou seja, é abraçar a cruz, né, abraçar a cruz para poder continuar o caminho. E Deus, nessa jornada de abraçar a própria cruz, Deus vai enviar ali toda a questão da proteção, da consolação, de tudo para a vida da gente. Não tenham dúvida disso. Agora, se eu ainda continuar, apesar dos meus sofrimentos, que já é débito, o sofrimento já é débito ou prova, né, para frente. Mas a maioria é débito, a gente já está no débito, por isso que a gente está sofrendo. E ainda ficar idolatrando o Deus dos meus desejos, substituindo este Deus pelo Deus verdadeiro, de amor e de misericórdia nas suas leis, não vai dar. E infelizmente, meus irmãos, para nós, não tem como escolher este caminho da redenção sem sofrimento. Volto lá para o Senhor dos Anéis. Vejam as últimas cenas de Frodo e Alysanne subindo o final do monte. Meu amigo, é sofrimento com força. Por quê? Porque é abraçar a lei. Vejam o exemplo de Jesus. Quem tinha mais poder do que Jesus? Ninguém. Ninguém tinha mais, em canto nenhum tinha mais poder do que Jesus. Jesus faz o quê? Ele descumpre a lei, porque ele podia. Ele tinha o poder de dizer assim, ei, parou, negócio aqui, chicote? Quem manda chicote aqui? Mandar uma ordem ali, o cara virar cinza. Mas ele, com todo esse poder, o que ele fazia? Obedecia a lei de Deus. Não é assim? Eu vou cumprir. E ali cumpriu. Mas cumpriu de forma a dar o exemplo que não interessa a condição. E hoje até vi um vídeo que o cara dizia assim, né? Jesus no deserto foi fiel, né? Venceu, e Adão no paraíso foi vencido. Né? Então não importa a situação que a gente está. O que importa é a forma com que a gente encara as coisas. Não se enganando. Né? Pensando assim, eu estou querendo aqui fazer uma coisa boa. Meu filho, a coisa boa que você está tentando fazer está de acordo com a lei de Deus? Ou está de acordo com o teu desejo? Se está de acordo com o teu desejo, é muito provável que não esteja de acordo com a lei de Deus. A não ser que você seja um espírito superior em que os seus desejos e vontades estão de acordo com a lei de Deus. Mas a maioria das vezes, para nós, espíritos inferiores, os nossos desejos, geralmente, eles estão contrários às leis de Deus. Então já começa a abrir por aí o nosso alerta. Né? Então, meus irmãos, essa é uma coisa que a gente tem que tentar inverter o pensamento, né? Que a gente pensa que deixar para lá, não fazer, deixar para amanhã, a preguiça, ela vai nos ajudar na consolação, mas não é. É o enfrentamento das situações com coragem, com honra, com galhardia, com resistência, obedecendo à lei de Deus, que a gente vai trazer para nós todo esse conjunto de consolações,
todo esse conjunto providencial que Deus nos deu para aprendermos a ser felizes e a amar. Então, essa é a grande sacada. É cumprir a lei de Deus, ser obediente à lei de Deus nos pequenos detalhes, né, para poder ir construindo a nossa felicidade. Ok, meus irmãos, olha aí, 8 horas, vamos encerrar, né? Muito obrigado a todos aí por terem acompanhado o nosso estudo. Eu espero profundamente que cada um possa refletir um pouco sobre isso, né? E pensar aí na aplicação disso que a gente falou aqui hoje, e esperar aí da próxima vez um novo convite para que a gente possa ter esse prazer de estar aqui estudando juntos. Então, fiquem todos com Jesus, que o Mestre amado, em sua infinita misericórdia e bondade, possa nos consolar, possa nos abençoar, possa nos dar a saúde, possa nos fortalecer para que possamos enfrentar os problemas, as dificuldades, com resignação, com paciência e sempre, não importa a situação, praticando a caridade e ajudando o próximo. Assim nós vamos, com toda certeza, continuar na bênção de Deus e proporcionar muita felicidade na vida da gente. Então fiquem todos com Deus e vamos continuar estudando Kardec aí. Valeu, pessoal. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.